incêndio, qual que é a importância, né? Algumas estatísticas, de repente. E, obviamente, eu quero mostrar algumas funções desses produtos mais novos, né? Porque a ideia é um pouco de mostrar também quais são as novidades no mercado hoje da detecção contra incêndio, né? O tradicional, que é o detetor com a central, mas isso vai além. Hoje existem tecnologias muito interessantes, custo-benefício muito bom, do ponto de vista da manutenção, da instalação e, sobretudo, também do funcionamento de um sistema que tem algumas funções bem mais avançadas. Primeiro, eu queria só falar rapidamente quem é a Circuito. A Circuito é uma empresa suíça, tem mais de 100 anos, é um grupo mais ou menos com 12 mil funcionários e considerada uma das maiores empresas do mundo na área de segurança, entre as 6 maiores, com um faturado de $1 bilhão ao ano. Eu sou responsável para a parte de segurança da Securiton para toda a América Latina, então o meu território é do México até a Argentina. Eu vou passar rapidinho aqui um pouco os temas que eu queria tocar rapidamente nesses próximos 60 minutos, um pouco uma visão geral da proteção de incêndio, entrar um pouco realmente em entender o que é um incêndio, como que poderia ser detectado um incêndio, né, para ser evitado, para evitar grandes catástrofes, né? Algumas avaliações interessantes do ponto de vista de seguradoras, que eu acho que podem até assustar ou sensibilizar um pouco as empresas, e onde que vai a tendência, né, da tecnologia dos sistemas contra incêndio, né? Aí mostrando um pouco o que há de novidades. Bom, tudo começa sempre um pouco com as medidas de proteção contra incêndio. O Sérgio falou bastante sobre isso, norma, né? As pessoas, né, têm que ser instruídas, né, em caso de incêndio. Então, falamos muito de um triângulo que é composto das medidas técnicas, das medidas estruturais e organizacionais, que seriam praticamente, né, do lado o sistema de incêndio, do outro lado as pessoas que têm que saber o que fazer em caso de alarme, né? Não adianta colocar um sistema de incêndio caro quando depois há um alarme e ninguém sabe como proceder, e as estruturas que fazem parte também. Então, tendo essas 3 medidas, praticamente daria para ter uma segurança alta, né? Cada medida, entrando rapidamente, se falamos quais são as medidas técnicas, né? As medidas técnicas são, por exemplo, os sistemas de alarme central, composto com detectores, acionadores manuais para poder alarmar, mas também são cobertas de fogo ou sistemas de hidrantes, extintores, pontos de alarmes, né, para poder ativar uma evacuação no prédio, por exemplo, né? Sprinkler também, sistema de extinção também que faz parte das medidas técnicas, sistema de extração de fumaça, de controle de elevador, que normalmente tudo isso é sempre controlado por um sistema de incêndio. Caso que há um incêndio, os elevadores automaticamente descem no térreo, não estão mais em função justamente para evitar que as pessoas utilizem as portas que são comandadas por sistemas eletromagnéticos, fecham, que são as portas corta-fogo, para evitar que a fumaça passe de um lado para o outro. Tudo isso são medidas técnicas a serem evaluadas assim, dentro do projeto, né? As sirenes, né? E sistema de extração de fumaça, que também é muito importante em algumas áreas, sobretudo as escadas de emergência. Estamos vendo um filme, se tivesse lá um sistema de extração de fumaça, aquela fumaça já seria extraída daquele lugar, que serve como rota de fogo, mas também para os bombeiros poder aceder ao lugar de incêndio. Bom, as medidas estruturais, sabemos, são as paredes, as portas, obviamente cada norma em cada país
exige qual tipo de portas utilizar, portas tipo T30, T60, é um número que esse material tem que resistir ao fogo. No caso de uma porta T30, por exemplo, quer dizer que tem que resistir mínimo 30 minutos no fogo. Então, são essas medidas que também fazem um incêndio não se propagar tão rápido, o que dá também um tempo para os bombeiros poder chegar ao local e poder começar a combater o fogo. Por isso que são importantes essas medidas estruturais, né? Como o caso da espuma, né? Também faz parte das medidas estruturais que tem que estar dentro das normas. E a parte de organização são realmente os procedimentos internos, né? Cada área, seja um hotel, seja uma fábrica, tem que ter um plano de evacuação, como vimos no filme, saber onde ir quando há um alarme de incêndio, qual que é o ponto de encontro, alguém que seja responsável, saber que em caso de alarme, quem tem que ligar para onde. Então tudo isso tem que estar já organizado para que realmente em um eventual alarme não se perca muito tempo com isso. Bom, também obviamente as indicações, as placas que indicam onde estão os extintores e assim adiante. Então, a proteção contra incêndio não é só detetores, centrais de alarme, são também as indicações, né, avisos em áreas perigosas, por exemplo, que é proibido fumar, onde que de repente são setores que podem ter algum tipo de cortina que fecha durante o incêndio para evitar que o incêndio se propague de um lado para outro. Obviamente estão os detetores de fumaça, de temperatura, que fazem a parte deles para detectar em tempo o começo de um incêndio ou uma combustão. Também sistema de proteção contra raios, né, que muitas vezes um incêndio pode ser causado por uma descarga elétrica, então certos prédios em áreas de riscos também devem estar equipados com esses sistemas, né? Depois as estações, os extintores em si, o sistema de comunicação com a brigada de incêndios, se tiver um local. E no final da conta também o seguro, né? Tudo isso faz parte do conceito das medidas de proteção contra incêndio, né? O seguro, obviamente, evalua se o prédio tem risco alto ou não, para poder determinar depois também qual que é o valor. Normalmente, em muitos países, posso falar pelo menos da Suíça ou da Alemanha, um investimento feito numa área, seja industrial, hotel, de um sistema de detecção contra incêndio, geralmente em uma média de 5 anos, esse investimento já dá um retorno. Ou seja, só pelo fato que o seguro vai diminuindo, no caso de existir um sistema de incêndio, em 5 anos já paga uma instalação completa. Então, para o proprietário, para o dono, não é só um gasto, pode ser visto como um investimento. Isso é importante também, porque no final da conta, o sistema de incêndio é para proteger as vidas humanas, primeiramente, não os valores estruturais. Bom, aqui já entramos um pouco no fenômeno do fogo, quando temos que determinar que tipo de riscos existem em diferentes áreas. Hoje sabemos que é possível detectar por fumaça, que 80%, 90% de todos os incêndios, de qualquer maneira, começa com fumaça. Começa com uma combustão, gera fumaça, e é praticamente por isso que hoje a maioria dos detetores são detetores de fumaça. Mas há também áreas onde, de repente, devido ao material inflamável, esse material não gera fumaça, gera calor, pode ser um líquido, um gás. Então é importante saber nesses lugares qual que é o detetor indicado para poder realmente responder muito rápido. E também existe a radiação, que seria praticamente possível detectar através de detetores infravermelhos ou ultraviolete,
que é pela cor da chama também. Então, isso faz de que a uma distância de 10 ou mais metros seja possível detectar um incêndio, mesmo que o calor não atingiu a parte mais alta do prédio. Então, considerando, conhecendo um pouco o fenômeno do fogo, aí parte depois para a parte de engenharia, qual que seriam os detetores indicados, em que lugar colocar detetores de fumaça, detetores de repente de calor, ou até combinados, que hoje a tecnologia atual permite ter várias tecnologias em um só detetor. Se aqui seriam um pouco mais detalhados o que eu estava mostrando antes, então existem produtos que são volátil, que geram um gás, outros não volátil, outros que geram uma radiação, condutividade. Então, de acordo ao tipo de produto que se encontra no ambiente e conhecendo as características desse produto, é possível depois determinar qual que é as melhores, ou que são as medidas de um sistema contra incêndio, para poder escolher realmente um sistema que seja eficaz. Tudo que queremos sempre é uma detecção rápida e confiável. Não adianta só ter uma detecção rápida e sensível se temos vários alarmes falsos por dia ou por semana. Isso faz que as pessoas não acreditam mais no sistema e não consideram, e um dia pode acontecer realmente um alarme por causa de um incêndio de verdade, e a pessoa de repente simplesmente desliga a sirene porque sabe que se trata de um alarme falso. Então tudo isso já começa na engenharia, né, num projeto, determinar qual que é o detetor correto para o lugar. Hoje em dia existem as tecnologias que eu vou mostrar mais na frente, que esses detetores têm toda essa combinação de características de poder detectar gás, poder detectar temperatura, fumaça, e não só detector, então facilita muito. E por isso que, digamos assim, são tecnologias cada vez mais aplicadas, porque a probabilidade de falha também é menor. Bom, a evolução de um incêndio, normalmente começa através de uma combustão, depois vai gerar uma fumaça, que essa fumaça tem as partículas, que são partículas depois detectadas por um detector de fumaça, e logo vem a chama, né, o fogo aberto. Agora, esse tempo, quando começa uma combustão até ter fumaça, pode demorar 5, 10 minutos, mas também pode chegar a 72 horas. Então, muitas vezes, há casos de acidentes, de um incêndio, onde foi feito algum trabalho, por exemplo, numa fábrica, numa sexta-feira à tarde, alguma pessoa soldando em alguma área onde, de repente, uma faísca se misturou junto com ou caiu dentro de uma lixeira e ficou acesa por causa do oxigênio no ambiente e do calor, da fonte de calor. E assim, praticamente, ficou uma combustão contínua, onde depois, de repente, domingo de manhã, às 4 da manhã, realmente começou a pegar fogo a lixeira. Aí, quando ninguém normalmente está no prédio, né? E aí, o que acontece são, às vezes, dependendo se o prédio tem ou não tem um sistema de incêndio, pode ser rápido, praticamente, para um prédio pegar fogo, se perder tudo que está dentro de uma indústria ou de uma empresa. Então, nunca podemos dizer qual é o tempo que demora essa combustão. Por isso, é importante poder detectar nessa fase se tiver presença de fumaça. Tem detetores, obviamente, que detectam nessa área de fumaça, mas tem outras tecnologias que permitem detectar numa fase de combustão. Quando ainda não tem fumaça, apenas, talvez, pode ter algum cheiro no ar, e nessa fase é importante, em certos determinados lugares, poder detectar. Obviamente, é um sistema de prevenção, né? Quanto antes podemos detectar, mais tempos temos para poder controlar um incêndio.
Essas são as tecnologias utilizadas hoje, por exemplo, para poder detectar em diferentes áreas. Temos hoje um sistema chamado Sistema de Aspiração de Fumaça, que na verdade é composto por uma unidade de controle, como essa aqui. Ele tem um ventilador, na verdade é um aspirador interno, e tem uma tubulação que pode chegar a 100, 200 metros, instalados dentro de uma área industrial. É como se for uma rede de sprinkler, só que em lugar dos bicos tem furos que servem para poder aspirar o ar e trazer essas amostras de ar até a unidade de controle, onde tem um detetor de muita alta sensibilidade. Estamos falando de uma sensibilidade mais ou menos de 200 a 300 vezes maior que um detetor pontual que encontramos, por exemplo, num hotel ou num restaurante. Então, também temos que saber como e aonde aplicar esses tipos de sensores para não ter problemas. Então, a tecnologia existe. Depois, a mais comum, tradicional, são os detetores de fumaça, que começam a atuar só com a presença da fumaça. Alguns são multicritérios ou detetores combinados, que têm a possibilidade de detectar também a temperatura e também a combustão através dos gases CO. E logo tem detetores especiais para detectar temperaturas ou radiação. Quer dizer que uma mudança de calor no ambiente pode ser detectado por esses tipos de detectores. Já quando não há fumaça, então às vezes o ambiente mesmo pode aquecer e esse aquecimento pode gerar um incêndio também mais na frente. Bom, a sequência da temperatura do incêndio, sabemos que tem alguns pontos críticos, né? Sobretudo os bombeiros sabem bem essa parte. Temos um início de cada incêndio onde a temperatura ela ainda é muito baixa. Quando temos aquela combustão, quando temos a fumaça no ar, a fumaça ainda não aquece o ambiente, pode aquecer 1, 2, 3 graus, mas ainda não fica aquecendo o ambiente. Logo da fumaça, dependendo do material ao redor, começa a se desenvolver o fogo, o próprio incêndio. Aí a temperatura começa a disparar rapidamente. Então, praticamente da temperatura ambiental, 10, 15, 20, 30 graus, começa a subir. Existe uma temperatura crítica que é mais ou menos na faixa de 300 a 400 graus. Nesse ambiente, nessa faixa de temperatura, os materiais começam a entrar em uma combustão de diferentes tipos de materiais. E essa combustão, esse gás gerado pelos materiais, alguns inflamáveis, outros não, é aquele gás que faz provocar uma explosão após de uma entrada de oxigênio. É o que muitas vezes se vê nos filmes quando alguém abre uma porta e atrás tem um incêndio, então entra o ar dentro daquele ambiente e gera uma explosão. Ou, às vezes, tem um prédio onde há um incêndio na parte interna e de repente começam a explodir as janelas por causa da pressão, do calor, e logo se mistura com o ar e isso gera uma explosão enorme. E essa explosão, praticamente, que seria o ponto chamado em inglês o flashover, faz que a temperatura sobe em muito pouco tempo até 800, 1000 e mais graus. Nesse caso, já não há mais possibilidade de controlar um incêndio desse porte. Nesse caso, realmente, os bombeiros devem controlar os edifícios ao redor e tentar apagar o incêndio, mas já sabendo que não há muita possibilidade, porque depois de uma explosão, realmente, praticamente é quase impossível poder controlar esse tipo de incêndio. Os sprinklers têm uma parte importante justamente para evitar essa parte aqui. Quando um sprinkler, num ambiente de grande altura, como um galpão, entra em função, é porque a temperatura lá em cima chegou a uns 70 a 80 graus. É quando explode praticamente o vidro que segura a pressão da água. Naquele momento, o sprinkler começa a atuar.
mas o sprinkler não vai apagar o fogo. O sprinkler vai manter a temperatura mais ou menos resfriada, dizemos assim, para evitar justamente que chegue a uma temperatura de 300, 400 graus. Principalmente é isso, que depois possa ou não apagar um fogo, depende de cada tipo de incêndio. Então, o importante é poder contar com um sistema que nos alerta antes de que aconteça um sistema, um incêndio ou ative um sprinkler, porque já podemos dizer que se temos 70, 80 graus de temperatura a 10, 15 metros de altura, o incêndio já tem uma proporção tão grande que também vai ser difícil depois controlar rapidamente. Esse é um pouquinho um gráfico, né, um gráfico da destruição que mostra, né, um detetor, um sistema de detecção. Ele é o primeiro praticamente a nos alarmar, a nos indicar que há presença de fumaça no ambiente. Mas tem que se considerar que uma vez que um detetor alarmou, isso pode demorar 2, 3 minutos até realmente um detetor analisar a fumaça, dependendo da concentração da fumaça. Esse alarme vai ser mandado a uma central. Dessa central vai ser interpretado a pessoa que é responsável pelo sistema, qual que é o lugar onde se encontra o incêndio. Então a primeira coisa é ir até o lugar para realmente confirmar se há um incêndio. Com isso vai passar o tempo, passam os segundos, cada segundo é muito importante. E de repente, se ele chega ao lugar e verifica que há um incêndio, aí tem que alarmar os bombeiros e assim. Então, até chegar ao começo do início do combate ao fogo, pode-se passar vários minutos. E cada minuto, o dano, né, gerado pelo incêndio vai crescendo. Então, a importância de manter o tempo entre a detecção de alarme e a parte de intervenção em combate tem que ser a menor possível. Obviamente depende muito se os bombeiros estão perto do local ou não, depende também das cidades, né? Eu não posso fazer exemplos com que talvez na Suíça, por lei, existem que em caso de um incêndio em menos de 3 minutos o bombeiro tem que estar em cada lugar que há probabilidade de incêndio. Por lei tem que ser assim. Só que obviamente não existem cidades grandes e isso facilita muito a intervenção. Mas também há uma rede de bombeiros, também bombeiros civis, que podem, no caso de emergência, chegar rapidamente ao local. Alguns incêndios, né, que houve essa explosão depois do flashover, por exemplo, como estruturas assim como o edifício da Ópera em Viena, onde em poucos minutos, talvez horas, destruiu um prédio antigo, um prédio que tem um valor histórico que não é mais recuperável, né? Então, a proporção de um incêndio depois daquela explosão realmente é muito grande, né? Outros também são como esse, que é o Castelo de Windsor, na Inglaterra. Então, tudo praticamente para evitar esses tipos de grandes incêndios e de grandes perdas através de um sistema de prevenção. Esse é uma análise, uma estatística de várias seguradoras, é uma fonte de várias seguradoras, onde aqui mostra, na verdade, né, quais são as restrições assim, grandes em caso de um sistema de combate ou um sistema de detecção presente e quando o sistema de detecção não está presente. Então, aqui eu acho que eu vou passar nesse gráfico que é mais interessante para explicar. Esse aqui é uma estatística dos últimos 20 anos na área industrial, especialmente, de grandes incêndios. Então, o que podemos dizer? Empresas ou áreas industriais que sofreram grandes incêndios, só 23% dessas empresas continuaram em operação, ou seja, conseguiram realmente passar por uma remodelação da fábrica e voltar no mercado a produzir o seu produto e ser operativos.
Agora, 43% dessa indústria tiveram que fechar completamente. Estamos falando de um incêndio de grande proporção. Por que fecharam? Por várias razões. Uma das principais razões é que, de repente, a seguradora não pagou todo o dano, e também porque hoje em dia, quando uma empresa especializada na produção de algum produto, utilizando maquinárias específicas, acontece que para reconstruir uma fábrica demora muito, também porque os prazos dessas máquinas de produção são muito longas, então acabam perdendo mercados, e a concorrência pega esses clientes que uma empresa que de repente estava atendendo perdeu. Simplesmente assim, onde há um país com uma própria indústria, isso acontece quando uma indústria fecha, ou por um acidente ou não, a concorrência está sempre do lado para pegar os clientes dos outros. Outros também, fato interessante aqui, que é 28% das empresas que sofreram um incêndio total fecharam só depois de 3 anos. Isso quer dizer que a empresa conseguiu voltar a recuperar mercado, a seguradora pagou os danos, mas as perdas eram tão grandes que com o tempo as empresas não tinham mais a utilidade para poder continuar. Então, considerando praticamente essas estatísticas, podemos dizer que realmente uma fábrica, se não tem um sistema de prevenção, o risco que corre é muito grande. Hoje em dia, que tudo tão dinâmico, é tão rápido, os países estão interligados, as exportações de produtos a nível mundial, e esse fato é muito importante. Inclusive, muitas empresas pedem também, quando elas compram um produto, que essas fábricas tenham um certo nível de segurança, para elas também não ficarem, de repente, de um dia para o outro, sem produtos, porque uma empresa fechou devido ao incêndio. Então, são os certificados que as empresas têm que fazer, ISO 14000 e tudo, para também poder exportar o próprio produto. Bom, eu vou entrar agora um pouco na detecção de incêndio, quais são hoje as tendências, né, na detecção de incêndio, o que mudou. Na verdade, a tendência é que cada vez mais os sistemas de incêndio sejam mais simples para configurar, né? Quase assim dizendo um plug and play. Não é bem assim, mas a tendência é como facilitar fazer um sistema, instalar um sistema, programar um sistema, poder fazer manutenção de um sistema, mesmo à distância ou através de um iPad, ter acesso a um sistema e assim controlar esse sistema de qualquer lugar do mundo. A integração também é muito importante. A integração é porque as informações hoje têm que chegar rapidamente à pessoa responsável. Então, se eu tenho um incêndio, é possível também que o sistema mande um e-mail para a pessoa responsável, manda um SMS. Não é só alarmar uma sirene, mas realmente também passar essas informações para as pessoas que são responsáveis por dessas áreas. Depois existe sempre um pouquinho as normas contra a tecnologia, né? O que quer dizer nesse caso aqui é que a tecnologia, né, os fabricantes sempre estão mais avançados, sempre estão um passo à frente. A tecnologia vai mudando e assim saem produtos no mercado muito interessantes, só que a norma demora muito para poder aceitar esses produtos. Então, só para fazer um exemplo, esse sistema de aspiração, existem vários modelos hoje, são fabricados há mais de 40 anos. Faz 6 anos que a norma no Brasil começou a aceitar esses sistemas, mesmo que tinham conhecimento dessas tecnologias. Mas não é só aqui no Brasil, em outros países também. Então, sempre a tecnologia é um passo à frente, mas é importante que a norma também se adapte rapidamente às novas tecnologias. Falando de novas tecnologias, falando do sistema de aspiração de fumaça, que depois vamos fazer uma pequena demonstração, existem sistemas lineares de temperatura através de um cabo sensor, um cabo inteligente,
tem vários sensores de temperaturas ao interno do cabo, é utilizado muito nos túneis, vários túneis aqui no Brasil protegidos com essa tecnologia. E também hoje se trabalha muito com analisador de fogo e fumaça através de imagem, que na verdade são videocâmeras, onde a imagem é analisada e através da imagem é possível descobrir se há presença de fumaça ou até de um fogo naquela imagem. Só que não é um sistema ainda normatizado, né? Porque a câmera não pode ser um substituto de um detetor. A câmera, se você tira a imagem porque alguém tampou a imagem, não dá para ver nada, então não daria mais para detectar fumaça. Mas é um sistema complementar bastante interessante, porque hoje em dia tem várias câmeras por todo lado, e por que não aproveitar as câmeras também para poder detectar se há um caso de incêndio. Bom, depois há diferentes sinalizações, sistemas, sirenas, com possibilidade de emitir uma mensagem durante uma evacuação para orientar as pessoas. Tudo esses fazem parte, digamos assim, das novas tecnologias. Então, aqui um pouco o desenvolvimento da tecnologia contra incêndio, né? De um lado existe um nível de informação, existe muita tecnologia avançando muito rápida, e do outro lado as normas que seguram às vezes, né, ou não permitem que essas tecnologias sejam aplicadas, né? Então é um trabalho que normalmente o fabricante junto com as instituições fazem justamente para poder acelerar essa parte. Sempre é bom usar as tecnologias novas porque permitem ser mais precisas e mais rápidas. Então, as novas soluções se diz um pouco, né? A época das Olimpíadas, os detetores já passou. Isso era assim, antigamente se falava sempre quem que tem um detetor mais rápido, né? Se faziam os testes, né? Se colocavam vários modelos de detetores, um disparava em 10 segundos, o outro disparava em 30. A tendência era essa, nós temos o detetor mais rápido. Só que isso era antigamente. Hoje não se fala mais da rapidez, hoje se fala da segurança do detetor, em realmente detectar um alarme de verdade. Ou seja, poder excluir um alarme falso, como fumaça, a presença de fumaça de cigarro, de combustão, de outros objetos que podem fazer o detetor acreditar que seja um alarme de incêndio, mas não é. Isso porque muitas vezes, né, devido a falsos alarmes, os sistemas são desligados ou não são mais considerados tão importantes. Então, hoje a tecnologia está num detetor, num processador, para ele poder realmente diferenciar essa fumaça que está sendo detectada. Para isso, existem vários tipos de detetores e dá para usar detetores com diferentes tecnologias. Primeiramente, falamos de dois tipos de detetores. Um detetor convencional, outro detetor endereçável, né? O convencional me dá um alarme, mas não me diz aonde que é esse alarme, de onde que vem esse alarme. Eu sei que de um grupo de detetores, se um hotel, por exemplo, tivesse só detetores convencionais, colocaria sempre uma zona por andar, então eu sei que tem um alarme no segundo andar, mas eu não sei em qual quarto. Então, aí já vem um detetor inteligente ou endereçável, ele já me diz exatamente em qual quarto que se encontra. Para áreas pequenas, para instalações pequenas, eu digo assim, na Europa, tem uns 20, 30 detetores, que pode ser uma agência bancária, pode ser uma escola. Um detetor convencional tá bom. Agora, quando já são mais de 30 e mais detetores, quer dizer que o ambiente, a área é maior. E daí seria importante reconhecer e saber de onde que vem o alarme, justamente para que não se perca muito tempo em caso de um alarme e as pessoas saibam exatamente aonde que está se produzindo esse incêndio. Agora, das tecnologias, quando é um detetor inteligente, endereçável, ela tem a possibilidade de mandar mais informações até um painel. Ele pode até mandar uma informação de que estou começando a detectar uma combustão. É como se estivesse passando assim, eu estou sentindo um cheiro de
de queimado, mas não estou confirmando que é um incêndio. Só que são informações importantes, então a pessoa já pode realmente se deslocar, vou lá ver se tem alguma coisa, não. A esse nível é importante também saber interpretar essas informações. E existem esses detetores que são combinados, né, que eles podem detectar fumaça, que são os detetores ópticos. Depois eles podem detectar calor, pode ser por uma temperatura fixa, como por um diferencial, ou seja, se a temperatura ambiental sobe de mais de 2 graus em 1 minuto, quer dizer que alguma coisa não está bem. Ou se a temperatura ambiental do ambiente chega a mais de 40, 50 graus, também considerado como alarme. E terceiro seria um sensor de CO, que é aquele que mede a combustão dos gases do início de um incêndio. Então, com essas 3 tecnologias, eu teria o detetor perfeito. Só que um detetor perfeito também talvez não seria muito interessante por causa do custo dele. Então, existem hoje detetores só de fumaça, só de temperatura, ou só de CO não, mas está sempre em combinação com desses 2 critérios. Então, é importante saber evaluar. Na maioria dos casos, 80% a 90% o detetor de fumaça já cumpre com todas as exigências. Mas pode ter alguns casos críticos, onde seria interessante considerar um detetor combinado com essas 3 tecnologias para o eventual caso que, de repente, há mais temperatura do que fumaça. Então, tendo o detetor certo no lugar certo, o risco também é menor, que pode se produzir um alarme falso. Vou entrar um pouco aqui nas novas aplicações. Esses detetores especiais, como um sistema de fumaça, de aspiração, ou um sistema de detecção por temperatura, foram desenvolvidos para áreas muito críticas, né? Porque um detetor, um edifício comercial, um shopping center, continua tendo um detetor pontual, é o detetor correto para esse tipo de ambientes. Só que cada vez mais, há mais ambientes críticos, onde há uma concentração de pessoas elevadas, como, por exemplo, no metrô, como dentro dos próprios trens, onde normalmente não havia detecção, e se havia, era uma detecção que não funcionava corretamente, porque uma área exposta à poluição, a muito vento, a poeira, então qualquer detector nessas áreas, de repente, não funcionava devidamente. Então, se trabalhou muito para poder desenvolver tecnologias que atuam nessas áreas específicas, sem ter problemas de alarme falsos, mas sim poder detectar um caso de incêndio rapidamente. Outras áreas que são aplicados esses detetores, né, por exemplo, assim, em túneis, né, onde há túneis de secagem, túneis na indústria de automóvel, né, onde tem uma presença de partículas muito alta. Nesse caso é usado um outro tipo de detetor de temperatura especial, em áreas como câmaras frigoríficas, onde a temperatura é de menos 30, menos 40 graus, e muitos podem pensar que talvez é difícil ter um incêndio numa área fria, mas é onde melhor pega fogo o material por ser um ambiente muito seco. Então, esses sistemas, inclusive, trabalham até menos 40 graus centígrados. Então, muitos galpões têm esses sistemas para proteger esses ambientes críticos. Já um detetor de fumaça normal não poderia funcionar. Armazéns de galpões, laboratórios, CPDs, né? A maioria das aplicações desse sistema é na área informática, né? Nos CPDs. Justamente por ele ter a capacidade de poder detectar tão rápido, então é possível, talvez antes que se produza algum tipo de curto-circuito num componente eletrônico, é possível detectar esse aquecimento de um circuito eletrônico para evitar realmente depois, no futuro, curto-circuito. Justamente porque na hora de aquecer um circuito eletrônico solta um gás, né, solta um vapor, e isso é detectado por um sistema dessas sensibilidades, né? Áreas como estacionamentos, né, túneis, é usado um sistema linear de temperatura,
pode ser usado de fumaça também, mas isso depende muito da concentração da fumaça dentro daquele ambiente. Muitos sistemas são instalados em museus, centros culturais. Por quê? Por uma questão estética. Muitas vezes o arquiteto não quer colocar um detetor onde de repente tem uma área que tenha frescos ou que tenha um telhado de gesso, de giz, né? Então esses sistemas podem ser instalados de uma forma oculta, onde eu posso colocar toda a tubulação no furo falso e deixar pequenas perfurações de 3, 4 milímetros, é suficiente de diâmetro para que a fumaça penetre o foro e assim chega até a tubulação. É usado muito em museus, também em teatros, né, justamente para preservar a estética. Então é um sistema interessante partindo desse ponto de vista. Tenho aqui um gráfico que eu poderia mostrar, mas eu vou passar primeiro no gráfico do sistema de alarme, que eu acho que senão, para não ficar muito tarde. Um pouco finalizando, né, quando falamos de uma estrutura de um sistema de detecção de incêndio, temos uma central, né, um painel de comando, né, como aqui no caso, pode ser uma central pequena, uma central grande, depende muito do número de detetores instalados, né, e tem a parte operativa, né, onde chegam as informações de alarme e onde é feita toda a operação. Essa é a parte central, é o coração. Agora, para que o sistema seja completo, precisamos dos periféricos, né? Os periféricos são os detetores de gás, de fumaça, de chama, são os acionadores. Todos esses dispositivos estão instalados no ambiente e estão interligados com a central. Só que isso é para fazer a detecção. A detecção, uma vez que foi feita a detecção, o sistema nos indica aonde, qual ponto que foi detectado. Agora, existe uma série de dispositivos que um sistema de incêndio também tem que controlar. Por exemplo, acionar as sirenes, os flashes naquelas áreas onde foi detectado o incêndio para poder fazer a evacuação, comandar as portas corta-fogos, que normalmente podem estar abertas, mas durante o incêndio elas têm que fechar para evitar a passagem da fumaça de um setor para outro. Ligar ou desligar o ventilador, normalmente se desliga para não misturar o ar no incêndio. O que normalmente se liga é o sistema de extração de fumaça, para poder extrair a fumaça do ambiente, né? Alarmar os bombeiros, né? Normalmente na Europa, na Suíça, na Alemanha, depois de uma certa hora não tem mais ninguém no prédio, né? É difícil ver áreas com presença de 24 horas, com portaria. Fecha a fábrica às 6 horas e tudo é automaticamente conectado com os bombeiros. E nesse caso, o sistema de alarme é que manda a mensagem para o bombeiro e eles atuam. E lá, por causa das leis, os bombeiros eles têm acesso ao prédio através de uma chave especial e assim eles podem fazer a primeira intervenção. Então, todos esses dispositivos são comandados pela central, justamente para completar uma estrutura de um sistema de incêndio. Não é só detectar, é realmente detectar e depois acionar os diferentes dispositivos, né? O elevador e assim para frente. Então, vendo um pouquinho um layout assim, de um sistema de incêndio, né? Temos sempre o coração, a central. A central que comanda esses dispositivos, né? Dispositivos que se encontram instalados em diferentes andares, num centro comercial, mas também, por exemplo, no estacionamento. O estacionamento é um lugar também de risco, né? Uma quantidade de carros que tem combustível, pode acontecer um incêndio no estacionamento, pode. Então é importante proteger esses lugares também. Já não dá para usar sempre detetor de fumaça, por causa da própria fumaça dos carros, eles iam colocar o detetor em alarme falso. Então se usa uma tecnologia de detecção por temperatura, para estar mais no lado seguro. As áreas técnicas, né, salas elétricas, onde ficam todos os geradores, os quadros elétricos, pontos críticos, têm que ser considerados, né? Sistemas de CPD, áreas informáticas, né? Cada indústria, cada shopping tem um centro
um centro onde se concentram as informações e onde estão os computadores, né? Então, são diferentes aplicações dentro de um prédio a ser considerados, né? E depois há a possibilidade de hoje ter um software gráfico que permite a visualização do sistema de alarme. Pode ser interessante, por exemplo, para uma portaria que talvez a pessoa com outro nível de instrução, de repente, não seja tão habilidosa para poder comandar um painel, mesmo que talvez ele tenha uma instrução. Já uma tela de um computador, ele mostra graficamente, né, o mapa onde está acontecendo o incêndio, ele fica piscando no lugar. Isso já ajuda a pessoa a identificar o lugar e poder tomar as precauções. Então, hoje, olhando para o sistema de incêndio, obviamente a central de incêndio tem muitas funções, né? Elas hoje permitem trabalhar através de rede IP. Então, se eu tenho hoje aqui uma fábrica protegida com o sistema, é possível que através da rede IP, o André, por exemplo, né? Nesse caso aqui temos um roteador ligado que nos permite, através de um software no computador, acessar a central. Então pode ser através de um notebook, pode ser através de um iPhone, um smartphone em geral. É possível receber informação e é possível também fazer algum tipo de intervenção, né? Isso é muito importante porque facilita a manutenção, facilita também a possibilidade de ter uma informação quando há algum problema no sistema e assim, digamos assim, poder rapidamente chegar ao lugar e poder consertar essas falhas, né? Aqui eu vou mostrar um vídeo, não sei se tem um áudio aqui para conectar, rapidamente 5 minutos, depois já estamos praticamente finalizando. O vídeo mostra um pouco a arquitetura da central, como ela funciona. Segurança não é uma questão de sorte, mas sim o resultado de longos anos de experiência e de tecnologia avançada e bem-sucedida. Conheça o desempenho de um produto de primeira linha, Securifire, o novo sistema de alarme contra incêndio da Securiton. Equipamento duplicado significa o dobro da segurança. Todos os componentes de hardware e software são duplicados, trabalhando em 2 sistemas independentes. Caso um sistema apresente problemas, o sistema secundário assumirá imediatamente. Graças à nova tecnologia SpiderNet, os painéis de controle não estão apenas interligados em anel, mas também estão conectados numa topologia entrelaçada. Essa rede altamente segura resiste até a múltiplas interrupções simultâneas. Graças à flexibilidade exclusiva do Securifire, você terá o nível de segurança necessária para cada área do seu prédio. Cada pavimento ou área tem seu próprio painel de controle. Cada painel permite até 16 laços em anel, equipados com os mais diversos sensores de incêndio, além de detectores especiais e outros elementos. Usando o cabeamento padrão, os painéis de controle e visualização podem estar separados em até 1.200 metros. Utilizando-se fibra ótica, essa distância não tem limite. Nosso sistema de incêndio é o primeiro a ser desenvolvido para a rede Ethernet, permitindo a utilização das várias estruturas de rede já existentes. O sistema é controlado por vários botões de função e do novo Securiwell. Esse botão giratório de controle permite uma navegação fácil e intuitiva entre os diversos menus numa tela colorida de 5,7 polegadas. A apresentação simples com símbolos claros é facilmente compreendida e proporciona uma visão geral de tudo o que está acontecendo. Todas as informações de monitoramento são apresentadas em textos claros na tela colorida. As operações do display e do painel são precisas e diretas, mesmo em situações de emergência, nas quais cada segundo é decisivo.
O sistema Securified acionará instantaneamente os sinais apropriados, reduzindo os danos causados pelo fogo. Segurança proporcionada por tecnologia avançada. Securified, o novo sistema de alarme contra incêndio da Securiton. Isso um pouco para resumir as funcionalidades, né? A importância também hoje, por exemplo, algumas centrais têm uma redundância 100%, quer dizer que todas as placas eletrônicas elas são duplas, né? Porque justamente o incêndio é o que talvez menos se dá prioridade, né? Sempre se dá mais prioridade no sistema de CFTV, porque são imagens visíveis. Então o sistema de incêndio está lá instalado quietinho e ninguém fica normalmente operando o dia a dia. Só que quando precisa dele, às vezes o sistema não está funcionando. Então essas novas gerações têm essas características interessantes, que às vezes por algum problema técnico, uma descarga elétrica, pode queimar um circuito eletrônico, mas não faz com que a central fique fora do ar. Então continua funcionando, mesmo assim avisando que há algum problema para uma troca de um circuito eletrônico numa próxima manutenção. Outra facilidade que esses sistemas têm, geralmente, é quando você começa um projeto, né? Sabe que esse projeto vai demorar 2 ou 3 anos e vai ser ampliado. Esses sistemas têm toda essa flexibilidade de você colocar hoje um sistema pequeno, adequado para a área que você está protegendo, mas tendo a possibilidade amanhã de expandir sem trocar para um painel maior, com uma capacidade maior. Ela vai crescendo de acordo às necessidades, né? Um exemplo bem típico é, por exemplo, o aeroporto de Curitiba, que a gente instalou o sistema de incêndio há quase 20 anos, né, em 95, e esse sistema está sendo agora, por causa das obras, né, da ampliação, está sendo ampliado. Então, é possível ampliar um sistema sem trocar todo um sistema já antigo, né? De repente trocando uma parte do painel, atualizando e assim mantendo toda uma estrutura, né? É um benefício muito grande que pode ser aproveitado ao longo dos anos num sistema instalado. Aqui é só algumas áreas um pouco mais assim em detalhe, né? Quando a gente fala de detecção numa área técnica, como no CPD, são vários pontos a considerar, né? Muitas vezes se instala só detetores no ambiente e muitas vezes esses detetores estão em lugares, a gente chama-se de ângulo morto ou em lugares mortos. Por quê? Porque no sistema no CPD há uma troca de ar constante, justamente para evitar o aquecimento dos componentes. Então, há uma ventilação muito forte. Geralmente, o ar fresco que vem de baixo sobe e sai pelo sistema de extração de ar. Então, se tiver presença de fumaça, a fumaça nunca chegaria ao detetor. Ela é transportada automaticamente pelo ar. Então, é importante não só detectar o ambiente, mas detectar também aquelas entradas e as saídas do ar para poder captar a fumaça naquele momento que passaria por um sistema de exaustão, porque o detetor só funcionaria se o sistema estaria parado, né, no caso. Então, há muitos detalhes a serem considerados, né? A detecção embaixo do forro é onde há o maior risco de incêndio, por causa da fiação. E muitas vezes, né, é feito um projeto para uma área, um CPD, e logo o CPD vai crescendo, mas a estrutura não vai acompanhando, e assim acontece que depois aqui, de repente, há uma quantidade maior de cabos, os cabos não são dimensionados de acordo com o crescimento, talvez, do CPD, e faz com que aconteça um aquecimento, sobreaquecimento de cabos, que pode produzir um curto-circuito e logo depois um incêndio. Por isso a detecção no furo, no piso falso, é muito importante. No caso de uma instalação em um edifício, é já um pouco mais simples, né? Que sabemos que são detetores instalados em cada área, né, em escritórios, e os devidos acionadores manuais perto das saídas.
com as suas centrais. Aqui um projeto de uma área de um edifício comercial, praticamente ainda continua um projeto básico, utilizando, dizemos assim, os detetores pontuais. Já quando falamos, por exemplo, de um estacionamento, né, o que estava mencionando antes, é importante considerar que a quantidade de carros, né, a fumaça gerada dentro do estacionamento faz com que um detetor pontual de fumaça não trabalhe corretamente. Então, tem que se passar um detetor, de repente, de temperatura pontual ou um sistema linear, como nesse caso, um desenho que traz muitas vantagens, porque também pode ser programado e ajustado conforme as temperaturas do local. E tudo isso, obviamente, pode ter um sistema de controle um pouco mais avançados, né? A central, ela pode ser operada 100% através do próprio painel, como vimos também no vídeo, mas existem essas opções de ter telas, né, com gráficos, inclusive foi implementado não faz muito tempo também na Atlas Schindler, né? Como o sistema vai crescendo, foram instalados estações ou terminais gráficos, talvez na portaria, talvez outro onde ficam os bombeiros ou a engenharia, justamente para facilitar, né? Então, no caso de alarme, abre exatamente a planta onde fica o sensor que alarmou, piscando e assim passando a informação rapidamente, claramente, né? Porque em caso de alarme, de incêndio, não podemos realmente perder muito tempo com isso. Tem que ser uma informação clara, tem que ser identificado rapidamente aonde que é o alarme. Como já mencionei, né, através de smartphone e tablet é até possível receber. Inclusive, tendo essa informação num smartphone ou num tablet, é possível a pessoa se dirigir ao local, mantendo o tablet na mão, vendo a gráfica e assim tendo mais informações, né? Porque não é só a informação de que há um alarme naquele setor. O sistema também pode indicar outras informações, como por exemplo, eu estou me dirigindo nesse setor, eu já sei que aqui tem um extintor, aqui tem outro extintor, aqui tem uma rota de fuga. Então, tendo isso em vista, você já dá muitas informações importantes para a pessoa que está se dirigindo a esse local. De repente, alguma informação adicional pode ser programada, como por exemplo, se o incêndio foi causado num ambiente que normalmente está fechado, trancado, então pode ter uma informação que a chave desse ambiente está com tal pessoa, ou avisar tal pessoa para se direcionar a esse local também. Então, o software gráfico ele é mais completo, ele dá mais informação precisa para realmente poder chegar quanto antes possível, tendo todas essas informações. Como aqui também, obviamente um sistema portátil também dá a possibilidade também de você controlar. Você pode apagar a sirene enquanto você está se direcionando lá, pode fechar comandos para que de repente aciona um sistema de evacuação. Tudo isso é possível e é programável de acordo ao tipo de informação que o sistema está indicando, né? Bom, basicamente terminei um pouco a apresentação aqui, só queria passar rapidamente algumas obras que fizemos aqui mais na região também. Bom, o aeroporto aqui de Curitiba, né, que já tem também quase 20 anos, né, está sendo ampliados. Aqui na região tem Café Iguaçu, tem a Schindler, né, que não coloquei assim. Todos os projetos que têm esses sistemas especiais, né? Hidroelétrica, Itaipu, que está investindo bastante, sobretudo na área de detecção de temperatura, com aquele cabo sensor para proteger um túnel de 2, 3 quilômetros, onde passam todos os cabos de energia, todas as áreas onde tem as peças de turbinas, essas áreas estratégicas. E estão também colocando software gráficos para poder ter a mesma informação tanto do lado do Brasil como do lado do Paraguai. É importante, se acontecer algum problema, entender, integrar os sistemas, né, porque podem ser atendidos dos dois lados.
metrô de São Paulo, que várias obras estão acontecendo e temos vários sistemas instalados, né? O metrô de São Paulo tem umas características bem diferentes também, né? Como eu estava mencionando, né? O porão de cabo, as plataformas, quando passa o trem tem aquela ventilação, é muito difícil fazer detecção com detetores convencionais. Por isso, existe conhecimento para aplicar o detetor correto no lugar correto, né? Os trens que também são protegidos com sistemas especiais, né? Banco também é a SBC, nesse caso estamos falando mais da proteção das agências, né? Aqui não há sistemas especiais, não há uma necessidade de sistemas especiais, só nas áreas como CPDs, obviamente lá precisa, né? A Hidro, né? Alumínio, em Itu, uma fábrica que tem várias áreas de processamentos, né? São utilizados esses sistemas especiais. Outra hidroelétrica da Endesa em Cachoeira Dourada, também são protegidos os túneis de 3 km, né, que transportam todos os cabos de energia de um lado para outro, as salas elétricas, as salas de geradores, centro de um CPD, todas essas áreas têm uma série de sistemas especiais integrados em um painel de incêndio, né? Túnel, né? Tem um túnel Morro Alto, no Rio Grande do Sul, tem um Morro Agudo em Santa Catarina, tem em São Paulo vários túneis, em Rio de Janeiro também. Todos utilizam um sistema de temperatura, um sensor de temperatura dentro, no interior do túnel, né? Companhia Siderúrgica no Rio de Janeiro, né, em Resende, usa em várias áreas esses sistemas especiais. Também museus, aqui um museu um pouco diferente lá no México, né, que é do Carlos Slim, o homem mais rico do mundo, né, que fez essa construção, esse museu muito especial. Então, o museu aqui nesse caso foi utilizado um sistema de aspiração por causa da questão estética, né? Eles não queriam colocar detetores visíveis, então o sistema, a tubulação foi escondida na estrutura, deixando apenas pequenas áreas abertas para poder a fumaça chegar e ser aspirada. Hospital, né, de Clínicas de Paraguai, onde é um complexo muito grande e vários hospitais são protegidos com esses sistemas e tem um sistema que controla todos esses hospitais e desse sistema eles vão ter um software gráfico para poder controlar se há um alarme em qualquer desses hospitais dessa área, né? Então é interessante a integração, o nível de integração também